E isso depois vai ao ar no site da Revista Rosa, que eu te mandei o link, mas é isso, é Isso, uma revista de tá esquerda ótimo. online. Eu não conhecia, não. Foi muito... Que bom Tá certo que não que me vai acham ser. muito de esquerda, desde que eu comecei a atacar aí a invasão da Rússia contra, né, na Ucrânia, eu Ah, mas passei a nós ser estamos nessa meio, base. meio, É, meio, meio, né, é, mas cancelado, é, né? mas é justamente isso, cara. A revista está sempre um pouco pisando em alguns calos aí, desde em considerar a corrupção um problema real É e isso, não toda fazer razão. essa defesa de PT e muito menos de Rússia e China, né? E China também É. agora tem parte da esquerda defendendo China e sem contar Venezuela, essas esquerdas latino-americanas todas, a revista tem tido uma atuação assim crítica constante porque não dá, quer dizer, Não justamente dá, é não a dá. crítica ao autoritarismo, caudilismo, corrupção, tudo isso eu acho que talvez seja uma das principais utilidades da revista, ou significados da revista, seja exatamente o de manter uma preocupação de esquerda e avançar debates de matéria de feminismo, índios e capitalismo e tudo mais, mas sem esse tipo de aliança com o que é indefensável. Então, a gente tem procurado Nessa sempre manter quadra isso. atual, né, Marcelo, eu acho que a gramática dos direitos humanos É, é a base da civilização. A exato, esquerda tem é que ser muito engajada nisso aí. Entende? Fora exato, disso, não tem exato. referência. Não, foi-se o tempo que falavam de liberdades burguesas. Porra, são liberdades humanas. Né? São e serão liberdades humanas. Mas Mas estou às o, ordens para batermos um papo e fico feliz, né, de encontrar a minha tribo, porque o negócio está feio. você Tá feio mesmo. está convidado a integrar-se aí a todas as colaborações e reuniões e tudo mais para poder contribuir aí e ajudar a gente. Bom, justamente, são duas coisas, né? Quer dizer, a questão do que foi a Comissão da Verdade e como enfrentar esse problema de volta, né? E um pouco, mas assim, para começar pela pergunta mais quente que a gente pensou, é justamente dada a sua experiência, o seu contato com setores militares naquela época, e você me contou que mesmo você disse que mesmo na USP tem na área de relações internacionais, tudo isso, existem contatos com militares. Como você vê, ou como você, até onde você vê a disponibilidade dos militares para assumir apenas o seu papel constitucional, ou se existe uma tendência para ver com simpatia as aventuras do Bolsonaro e essas ameaças à democracia que ele tem representado. Você tem assim, mesmo que, claro, não seja abrangente ou completa, mas como você vê um pouco o papel dos militares e o potencial de, de perturbação que eles podem representar atualmente? Veja, eu acho que os militares vivem uma ambiguidade, né? Eu não acho que há alas, uma ala que pensa uma coisa, uma ala que pensa outra. Eu acho que é mais complexo. Eu acho que na mentalidade militar, de maneira geral, convivem dois sentimentos que muitas vezes se contrapõem, né? De um lado, esse desejo de profissionalização, né? de aprimoramento, né? Que guarda relação com a sua missão constitucional, e o contato que a gente tem aqui na USP com alguma interface mostra isso. Primeiro, a USP cedia um projeto muito importante da Marinha, que é a construção do submarino de propulsão nuclear, né? Isso está aqui dentro da USP,
não é propriamente um projeto da USP, mas está aqui na USP, e a presença, e é uma coisa de vanguarda tecnológica, né, no sentido, não é um submarino de armas nucleares, mas de propulsão nuclear, o que é uma tecnologia muito sofisticada. Depois, aqui no Instituto de Relações Internacionais, que eu já fui diretor, hoje voltei a ser, nós recebemos todos os comandantes das missões, se não todos, quase todos, ou pelo menos dirigentes das missões do Brasil no Haiti, por exemplo. Foi uma discussão muito madura, muito, né, muito bem conduzida. Eles colocaram os problemas que vivenciaram de uma maneira, né, sofisticada, de uma maneira razoável, ou seja, pode haver críticas e tudo, mas havia um mandato do Conselho de Segurança da ONU. O Brasil, por decisão do presidente da República, que era o Lula, e do Congresso Nacional, porque o Congresso Nacional aprovou a participação do Brasil naquelas missões de paz, mandou um contingente, o Brasil, e o contingente cumpriu as tarefas que lhe tinham sido designadas. Há críticas, houve problemas, mas, de maneira geral, foi um elemento importante no contexto da participação brasileira na governança internacional, né? Num ato de governança internacional que eu acho que é positivo. Agora, convive com isso, né, nisso que eu chamo de ambiguidade, essa preservação de uma identidade que, lamentavelmente, está muito associada a defender ou preservar a atuação das Forças Armadas no período da ditadura, né? Como se reconhecer falhas ou reconhecer equívocos, né, fosse um fator de fragilização e, portanto, não deve ser feito. Então, eu senti muito isso. A comissão fez muitas diligências em repartições militares. Se vocês entrarem no site da comissão, vocês vão ver que ali na parte em que há os vídeos dessas diligências. E eu fiquei muito impressionado. Nós fomos bem recebidos, com urbanidade, era uma situação de certa tensão, porque nós estávamos acompanhados de vítimas, né, de tortura naquelas instalações que nós visitamos, que nos ajudaram a reconstituir os cenários onde haviam se dado as torturas, porque já haviam sido modificados por obras, e foi muito importante. Então, era um ambiente tenso, mas havia muitos jovens oficiais, muitas moças, inclusive, né? A presença feminina nas Forças Armadas hoje é muito relevante, e visivelmente constrangidas e constrangidos com aquilo que era dito pelas vítimas, né, da violência. Visivelmente não tinham nenhum tipo de compromisso ou de simpatia pelo que tinha acontecido, mas, evidentemente, se vem, né, vinculados a esse passado. Eu me recordo que, em 2013, no último, né, a comissão acabou em 2014, a turma que se formava na Academia Militar das Agulhas Negras, em plena democracia, não havia Bolsonaro, quer dizer, em pleno funcionamento da Comissão Nacional da Verdade, escolheu Emílio Garrastazu Médici como nome da turma, né? O que era algo absolutamente em dissintonia, Marcelo, Tames, Nicolás, com aquilo que a gente via nas visitas, tá certo? Quer dizer, né? Então, eu acho que a complexidade desse quadro se está justamente na existência dessa mentalidade marcada pela ambiguidade, né? É mais complexo do que a gente dizer que é uma ala que pensa assim, uma ala, porque aí era fácil, era só você demitir, né, assumir um governo democrático, demite todo mundo da ala ruim e pronto. Não é bem assim. Né? Porque eu nunca vi ala boa, eu nunca vi nenhuma manifestação de ala boa. Mas eu via essa maioria silenciosa nas Forças Armadas. Entende? Quando eu conversava com os jovens oficiais, eles falavam eram coisas razoáveis, são chefes de família, têm a sua vida, você entende? Não são do mal, no sentido de que não vocalizavam, inclusive, coisas, foram respeitosos com as vítimas da repressão, você entende? Isso eu pude ver, né? Eu estou falando de uma impressão, né?
Mas, realmente, você tem razão, né? Isso fica oculto, né? Não transparece. E a minha leitura é que isso se deve ao fato de que, repetindo o padrão tradicional, a transição brasileira da última ditadura, ela não questionou o passado, né? Ela preservou isto e ficou, né, latente, ficou preservada nessa identidade militar a ideia de que o que tinha ocorrido entre 64 e 85 era algo que fazia parte da história, que é hoje o discurso do Bolsonaro. História da qual todos devem se orgulhar, né? Se É orgulham, né? isso, né? Se orgulham no sentido de acharem que cumpriram a missão, né? Aquela história, né? Missão dada, missão cumprida, né? Aquela coisa assim, né? E eu me lembro, enfim, quando entregamos o relatório da Comissão Nacional da Verdade, eu dialogava muito com a imprensa, e eu falava, olha, eu acho que as Forças Armadas deviam fazer que nem o Papa Francisco fez com a pedofilia. Naquele momento estava muito em evidência, né? As iniciativas do Papa. Eu dizia, olha, o Papa, qual é a essência da fala dele? Aconteceu, não devia ter acontecido, não é parte da doutrina da Igreja Católica, peço desculpas, não vai acontecer mais e nós vamos investigar e apurar aquilo que ocorreu. Isso foi muito importante, porque, embora, obviamente, isso não tenha sido uma passada de pano na história, uma passada de borracha na história de todo esse quadro trágico da Igreja Católica, isso, de certa maneira, restaurou, né, a capacidade do diálogo, da construção, de uma relação nessa matéria, que eu dizia é o que as Forças Armadas deviam fazer. Então, dizendo o seguinte, a tortura ocorreu, não devia ter ocorrido, não é parte da doutrina das Forças Armadas, você não vai achar nenhuma publicação das Forças Armadas que diga que tortura é bom, né? Isso está no Bolsonaro, está na doutrina. Não devia ter acontecido, pedimos desculpas, não vai acontecer mais, isso teria um impacto. Agora, não houve, porque as forças políticas brasileiras, na transição, não cobraram isso das Forças Armadas. E uma coisa, a gente conversou com alguns especialistas em questão militar, e apareceu o relato de que eles viram a Comissão da Verdade como uma punhalada nas costas, que viram isso como uma punhalada, como um ato, especialmente da Dilma, uma coisa hostil, um ato de hostilidade. Veja, eu acho que é um problema, Marcelo, e aí a esquerda e os governos de esquerda estão nos devendo isso, vamos ver se depois da eleição falam, que é explicar como foi o diálogo com os militares, né? E, do meu ponto de vista, como coordenador e relator, né, na Comissão Nacional da Verdade, o que foi feito foi cumprir a lei, né? Diferentemente de muitos outros países, no caso brasileiro, a Comissão Nacional da Verdade foi instituída por lei. Uma lei aprovada pelo Congresso Nacional em 2011, no final de 2011, que criou a Comissão Nacional da Verdade com um mandato muito claro, né? Então, por exemplo, quando a gente indica, no capítulo 16 do volume 1, quem são os autores das graves violações de direitos humanos, dá uma lista de nomes, a indicação de autoria é prevista na lei. A lei dizia que a gente tinha que fazer isso, não foi uma coisa que nós tiramos da cabeça. Eu sou advogado, ninguém é advogado impunemente, tá certo? Eu trabalhei muito com essa ideia de que havia um mandato legal, né? E, portanto, a lei foi cumprida. Eu tive um contato com a presidente da República quando fui convidado para integrar a comissão. Eu não era membro originário da comissão. A comissão foi constituída com 7 membros, conforme a lei, indicados pela presidente da República. No meio, né, houve um dos membros da comissão, o ex-procurador-geral da República, Celso Fonteles, que não quis continuar, renunciou, abriu-se uma vaga, por indicação do ministro da Justiça, então, o José Eduardo Martins Cardoso, que é um amigo muito antigo meu, eu fui indicado, estive com a presidente da República, ela me convidou, no convite não houve nenhum tipo de discussão de mérito, né? E eu cumpri o mandato e só fui reencontrar a presidente da República no final, quando entregamos o relatório.
dia 10 de dezembro de 2014. A comissão teve condições de trabalho, teve recursos, teve apoio do governo, portanto, não posso, nunca senti qualquer tipo de constrangimento, né? E entregamos o relatório, né? Portanto, né, há algo que deve, obviamente, ser esclarecido, e os governantes da época têm que vir à tônica, a público, porque quando, recentemente, o general Orlando Vilas Boas, não sei se eu estou falando de Orlando, porque eu estou confundindo. Orlando é outra. Orlando é o indigenista. O general Vilas Boas publicou recentemente uma entrevista que deu para a Fundação Getúlio Vargas, ele fala disso, né? De que não houve cumprimento de acordo, né? Então, essa ideia da punhalada nas costas ficou associada à ideia de que haveria um acordo, né? E que acordo é esse? Certo? Então, e eu achei estranho que nem a presidente Dilma, nem ninguém do seu governo veio a público dizer, não houve acordo nenhum, isso não é verdade o que o general está falando, né? Ficou Seria um negócio... Seria a interpretação de que tinha que ver dos dois lados, as coisas, os ataques antes de 1930, de 1930 em diante. Tinha umas coisas assim que deram uma amenizada na Mas ideia eu acho que é principal, mais do que isso, viu, Marcelo? Eu acho que é mais do que isso, pelo seguinte, há uma coisa que tem insistido com os pesquisadores da universidade, mas o problema é que a pesquisa nessa área está muito enquadrada naquela ideia de que a anistia foi imposta pelos militares e que, portanto, foi um golpe da direita e que não houve nada. O que é verdade em termos, porque é verdade que a lei de anistia é de 1979, portanto, é antes do final da ditadura, que se deu em 85. Mas depois houve a Constituinte. Eu fui assessor na Constituinte, né? Assessor jurídico da bancada do PT. Eu não me lembro de nós termos tratado desse assunto, né? Ou seja, havia uma espécie de consenso, e basta ver a Constituição, que o artigo 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias faz pura e simplesmente convalidar aquilo que já vinha sido aprovado de anistia. Depois há um outro episódio, que também não é pesquisado, a meu ver, com rigor, que é a própria decisão do Supremo Tribunal Federal, que interpretou que a lei de anistia alcançava os atos dos militares, né? E aqui cabe uma explicação, né? Essa lei vinha de 79, e o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, através de uma medida judicial junto ao Supremo Tribunal Federal, questionou o entendimento de que a lei de anistia estaria dando guarida, proteção aos responsáveis pelas graves violações de direitos humanos, tortura, execução, desaparecimento forçado. E o Supremo Tribunal Federal, em 2010, decidiu, é uma decisão que não está terminada, porque tem ainda embargos de declaração, mas decidiu por maioria que a lei protegeria os agentes públicos responsáveis pelas graves violações. Isso foi adotado no primeiro semestre de 2010. No segundo semestre, houve a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que disse que a lei de anistia feria a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, né? E eu conheço suficientemente política para ter claro para mim que não foi por acaso que esse julgamento se deu no começo de 2010, ou se deu no mesmo ano antes. Quer dizer, o governo já tinha, e era o presidente Lula no governo. Era ministro da Fazenda, da Defesa, o ministro Nelson Jobim, né? Que é meu amigo pessoal. Aqui não se trata de discutir relações pessoais, mas que era o ministro da Defesa, que tinha sido ministro do Supremo Tribunal Federal, né? E eu não tenho dúvida, Marcelo, e o que acabou ocorrendo é que o governo, vendo que a Corte Interamericana ia sentenciar naquele caso Gomes Lund, porque é o caso da guerrilha do Araguaia, e que ia dizer
né? Porque toda a jurisprudência da Corte vinha nesse sentido, de que a lei de anistia não podia prevalecer. O que houve? Né? Houve, certamente, uma influência política no Supremo Tribunal Federal para o Supremo acelerar o processo de deliberação sobre aquela matéria para que decretasse que a lei de anistia prevaleceria, né? De tal maneira que, quando veio a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, aquilo já era matéria vencida, vamos dizer assim, entre aspas, no Supremo Tribunal Federal, né? Ou seja, eu hoje tenho clareza de que a construção, a preservação da incolumidade, né, da impunidade dos agentes da repressão foi produto de um grande entendimento da política brasileira, que não foi produto apenas daquela decisão da direita de 1979, embora ela tenha ocorrido, mas que depois houve uma opção clara por não se mexer nesse assunto, né? A Dilma menos, porque a Dilma tinha ela sido vítima de tortura e tudo, mas o Lula sempre foi muito desconfortável, nunca quis mexer nesse assunto, né? A visão dele claramente era de que se devia revolver o passado e que se amainaria ou se atenuaria as Forças Armadas a partir justamente de um orçamento robusto, do apoio a essa perspectiva profissional. E realmente, né, é compreensível a indignação do Lula hoje com as Forças Armadas, porque não houve presidente da República que mais deu respaldo às Forças Armadas, não só não mexeu na questão do passado, como deu um apoio efetivo à profissionalização, né? E eu acho que essa foi uma postura ingênua, né, dos democratas e da esquerda, de não, né, talvez, fácil falar depois de obra feita, talvez eu lá atrás tivesse seguido também essa orientação, mas hoje eu tenho clareza de que o fato de que não se questionou, né, aquela conduta dos militares foi o que gerou a preservação nesse estado de ambiguidade desse saudosismo, dessa nostalgia, e que hoje faz com que a gente tenha receio do golpe. Ô Pedro, queria te fazer uma pergunta rapidinho sobre isso que você acabou de colocar. Interessante essa historicização que você fez da lei da anistia. Realmente a leitura predominante no campo é a de que ela é uma imposição da direita, o que se comprova em 79, pelo menos na gênese ou na vontade política, em sua origem, pelos votos dos deputados. A oposição não apoiou a lei ali naquela votação específica. Mas o que você está mostrando é que talvez até mesmo na Constituinte, e depois nos governos FHC e Lula, a lei da anistia parece ter dado condições de governabilidade ou tornado possível o jogo do convívio na República, entre militares e civis. Agora, nós estamos vivendo esse momento de inversão irônica do sentido dela, porque parece que a lei da anistia atinge, solapa, mina as condições de governabilidade de um regime democrático no Brasil. Eu queria te ouvir um pouco isso. Você faz essa leitura também? Hoje a lei da anistia é uma sombra que se projeta sobre a democracia? E mais concretamente, você, como você vê a possibilidade de golpe? Eu não vejo a possibilidade de golpe, mas não porque, né, tenha existido uma alteração nesse sentimento militar. Eu não vejo possibilidade de golpe porque eu não vejo as condições objetivas, né, para que isso prospere à luz da experiência brasileira, né? Quer dizer, quando houve o golpe de 64, ou mesmo antes disso, o golpe de 37, né, do Estado Novo, né, o cenário internacional era um cenário que convivia bem com essa ideia, né? Se não estimulava, né, como em 37, em 64 estimulava, os norte-americanos deram apoio efetivo, quer dizer, havia um ambiente internacional muito favorável ao golpe que eu não vejo hoje. Havia o apoio dos governadores. Em 37, né, com uma ou outra exceção, Flores da Cunha, acho que o Jutaí Magalhães da Bahia, quer dizer, todos, o Juraci Magalhães, né, na Bahia, todos apoiaram o golpe.
no Getúlio, tá certo? E viraram interventores do Estado Novo. E em 64 também, com uma outra exceção, Miguel Arraes, né, em Pernambuco, todos apoiaram, né? Havia um apoio institucional, efetiva ideia de golpe, né? Então, que eu não vejo hoje, tá certo? Então, agora, isso não significa que não haja o risco de uma tentativa de golpe e que não haja um sentimento nas Forças Armadas, que pode até não se efetivar por conta dessa falta de contexto favorável, mas que exista nisso. Eu acho, Tamis, que é o seguinte, o que os governos democráticos, né, fizeram no Brasil foi fazer tacitamente um acordo com os militares, que era o seguinte: nós vamos reparar, indenizar, mas não vamos quebrar a impunidade, né? Então, o governo FHC cria a Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos, cria a Comissão de Anistia. Se você vê a instrução dos processos que geraram o pagamento das indenizações, claramente as indenizações foram pagas pelo Estado brasileiro, porque o Estado brasileiro reconheceu que tinha havido as violações, senão não tinha indenização. Mas essas comissões não tinham esse condão. A Comissão Nacional da Verdade talvez tenha sido negociada com os militares, e aí eu não estava lá para saber, não estava no começo da comissão e não participei da negociação, mas talvez com essa ideia. Não, ela vai contar a história, vai fazer, mas ela não vai mexer. E, de alguma maneira, a comissão, ao se aprofundar, ao produzir um relatório essencialmente de verdade fática, né, não tem narrativa, não tem a ideia de uma avaliação, tem pouco adjetivo ali, é pura e simplesmente descrição dos fatos. Nessa simplicidade, nessa esqualidez, ela acabou sendo muito impactante, né? No sentido de dizer, aconteceu isso, descrição da tortura, quais foram as modalidades, quem é que praticou, quem é que foi vítima, está aqui no dia tal, relatório tal, os documentos foram coligidos. Se vocês entram no site, vocês vão ver que no volume 1, todos os documentos mencionados podem ser acessados online, então está lá. Quando o Bolsonaro, por exemplo, quis dizer que o pai do presidente da OAB, o Fernando Santa Cruz, não tinha sido morto pela repressão, mas tinha sido morto pela guerrilha, automaticamente se respondeu com base em documentos militares acessíveis no relatório, ou seja, não teve como, ele não conseguiu continuar nessa história, porque estava lá. E eu acho que aí os militares podem ter entendido que havia sido rompido aquele acordo, possivelmente um acordo tácito, não expresso, mas de não se mexer nessa situação. Talvez aí o general Vilas Boas possa ter, então, interpretado que a conduta da Comissão Nacional da Verdade tenha sido uma ruptura de acordo, né? Eu passei a ser visto até como alguém que tinha sido responsável pelo Bolsonaro estar aí, né? Porque como a Comissão Nacional da Verdade foi lá e apurou as coisas, agora os militares ficaram bravos e agora querem dar o golpe, né? Porque é uma inversão completa de significado, mas eu cheguei a ser entrevistado para isso. O senhor se sente responsável, né? Pela força militar. Então, é algo que não se fez. Agora, essa é uma tônica da história brasileira, né? O Pedro I, o imperador, cujo coração está aí agora fazendo um tour pelo Brasil, foi o primeiro chefe de Estado de governo do governo do Brasil, era o príncipe herdeiro da coroa portuguesa. Então, essa tônica de que no Brasil a transição se faz sempre com a preservação do status quo ante é uma marca nossa, né? Que talvez tenha evitado, né, muita violência política, isso eu não sei, mas que, na verdade, acaba acontecendo com que o conservadorismo das transições controladas seja muito impressionante. Eu não estou te ouvindo. Está sem som. Desculpa. Tá sem som. O Pedro, abri agora, obrigado. Pedro, será que o receio e a reticência das Forças Armadas em fazer um reconhecimento institucional dos crimes que elas cometeram durante a ditadura, além de indicar, enfim, um receio de fragilizar a própria instituição, não guarda também uma possibilidade de influência permanente e indevida dos militares na política brasileira? Isto é,
Não se trata também de fazer com que a instituição esteja, num certo sentido, acima dessas críticas para permanecer influenciando indevidamente no destino da política? Você entende? Tenho É claro dúvida, que... eu entendo, Ah, mas eu tenho dúvida. Eu acho que essa incapacidade dos militares de se reposicionarem diante do passado está mais relacionado a uma inércia mesmo, né, comportamental, né, que eles não se sentem cobrados, né, para mudar de posição e se sentem mais seguros e confortáveis não mexendo na situação. Não acho que seja necessariamente, por conta de um cálculo político, né, no sentido de até porque, até a vinda do Bolsonaro, eles não demonstraram nos governos democráticos essa propensão a voltar a ter um papel protagonista na política, e eu não acho que a ascensão do Bolsonaro se deu por conta dessa eventual propensão. Eu acho que se deu... Eles é que depois surfaram nessa ascensão do Bolsonaro, que, no entanto, se deve a outros fatores, não a um movimento militar, né? Então, eu acho que é muito mais uma inércia que decorre da omissão da democracia, da tendência a uma preservação dessa condição, né? Então, por isso que eu acho que a gente tem que enfrentar isso aí, tá certo? Tem que enfrentar essa questão do passado de uma maneira muito efetiva. a Alemanha, depois da Segunda Guerra Mundial, se desnazificou na sua parte ocidental. Isso envolveu uma política de Estado forte para que a cultura do nazismo fosse dissociada das práticas institucionais na Alemanha. A impressão que eu tenho é que, apesar de todos os esforços de restituição da verdade a respeito dos crimes cometidos na ditadura, do ponto de vista institucional, o Brasil ainda não teve a sua equivalente desnazificação. Uhum. Você tem razão. Tanto é, e a Comissão Nacional da Verdade tinha muita clareza disso. Tanto é que, se você pegar no capítulo 18 das recomendações, são 29 recomendações. A recomendação de se desconsiderar a lei de anistia é a número 2. Né? Qual é a 1? É a recomendação de que as Forças Armadas reconheçam sua responsabilidade institucional pelo que ocorreu. Ou seja, para a Comissão Nacional da Verdade, isso era e é mais importante do que a questão da impunidade de cada indivíduo isoladamente. Né? Um pouco como você mencionou a Alemanha nazista, como se deu. Porque, se nós pegarmos a história da Alemanha nazista, outro dia eu estava até estudando um pouco sobre isso, houve um processo de desnazificação, mas que foi acompanhado, e houve muita crítica a isso, de certa maneira, com exceção da responsabilização dos criminosos mais notórios, por uma espécie de atenuação da ação do Estado em relação àqueles que tinham servido ao regime. Né? Ou seja, a própria ocupação norte-americana, né? Ocidental, talvez não tanto no lado soviético, mas na ocupação, na área ocupada pela França, pelo Reino Unido, pelos Estados Unidos, assim como os Estados Unidos fez no Japão, houve a preocupação de se estabelecer uma linha aonde se iria, né, na condenação daqueles que tinham servido o regime. A partir dali se preservaria até para garantir a governabilidade. Mas isso não envolvia a não desnazificação. Então, houve. No Brasil, não houve nenhuma coisa nem outra. Né? Quer dizer, nem se condenou, se superou a impunidade, nem se atacou a impunidade, e nem se adotou uma linha de condenação efetiva ao regime, né? Que poderia ter envolvido, talvez, a condenação dos principais responsáveis, né? A Comissão Nacional da Verdade, entendendo que as graves violações eram produto de uma política de Estado, coloca no artigo 16, quando nomeia
os responsáveis, a começar os presidentes da República do período. Não é? O culpado não era o guarda da esquina, tá certo? Porque você tinha uma cadeia de comando. Isso não foi feito no Brasil. Né? Então, você tem razão na sua analogia, né, com o nazismo. Né? No Brasil, realmente, isso ficou meio preservado. Pensando em casos históricos, talvez seja até mais fácil isso acontecer quando uma região tem tropas de ocupação que atuam contra a ideologia do regime político dela. Eu estou pensando, por exemplo, no sul dos Estados Unidos, logo depois da Guerra Civil, ele foi ocupado por tropas do norte por 12 anos, e naqueles 12 anos os Estados Unidos passaram pelo que os historiadores do país chamam de reconstrução, procurando estabelecer uma política de igualdade de cidadania racial garantida no plano da Constituição Federal. Depois isso se inverteu. De certo modo, essas coisas se impuseram pela força. Né? O nome disso é que não foi um acordo. Teve uma parte que ganhou e quem perdeu paga pelo crime que fez. O primeiro presidente do Sul eleito nos Estados Unidos foi o Jimmy Carter, depois da Guerra Civil Norte-Americana. Até então, nenhum sulista tinha sido eleito presidente dos Estados Unidos, para você ter uma ideia. Agora, veja, eu acho que tem... Veja, nós temos o caso... E aí eu insisto, eu não sou um especialista em justiça de transição, portanto, eu falo muito da minha experiência concreta e evito, né, falar muito sobre um assunto que eu não sou um especialista teórico. Mas a Argentina, o Chile, o Uruguai menos, mas o Paraguai, de alguma maneira, eles desnazificaram, você entende? Quer dizer, alguns mais tardiamente tudo, mas o general Videla morreu na cadeia, cumprindo pena, certo? Quer dizer, então, houve uma... Né, mesmo sem, vamos dizer, um exército de ocupação, quer dizer, mas houve um processo. Né? Daí realmente ser o Brasil, né? E por isso que eu gosto de voltar a Pedro I, você entende? Porque isso vem lá de trás. Né? Quer dizer, essa forma de transição no Brasil é uma marca nossa, né? Porque não se verificou nas comissões da verdade e na transição que houve em outros países, né? Em que se foi mais a fundo como uma maneira de se contornar, de se evitar as repetições. Né? Se vê nesses países a presença dos militares como se vê hoje no Brasil. Pedro, eu queria mudar um pouquinho de assunto, mas também voltado para a comissão. Eu sou colombiano. E na Colômbia, semana passada, acabou o mandato da Comissão da Verdade. Né? Hoje está aqui no Brasil. Eu até não estou lá na PUC de São Paulo, porque eu estou aqui, né, com vocês, Sei. porque tem a entrega lá do relatório da Comissão da Verdade da Colômbia. Né? Eu ainda não li, depois vou dar uma lida. Aí eu fico fazendo comparações, né? Tipo, tem uma coisa importante na Colômbia, que o projeto da comissão é feito no momento em que a comunicação digital é outra coisa do que era quando foi feita a comissão no Brasil, né? Aí, em vários relatos que você já deu para a imprensa, entrevistas, você fala do papel da mídia nesse momento que você assumiu como relator. Aí eu queria te perguntar um pouco qual que era a estratégia da comunicação da comissão, se tinha uma estratégia desenvolvida coletivamente, se era uma coisa mais natural de falar com a TV, com a imprensa, para ganhar um apoio popular, para discutir casos específicos, mas um pouco esse tracena, né, da ideia da estratégia de comunicação dentro da comissão. Não, teve uma estratégia, sim, né? E eu procurei, porque havia uma dúvida quando eu cheguei na comissão. Eu cheguei em setembro de 2013, né? Fui escolhido relator e logo depois coordenador, e aí fiquei até o final. E a comissão vivia um momento difícil, de muita divergência, e uma das divergências era essa, como se deveria dar divulgação ao que estava sendo feito. Havia muita cobrança, ninguém sabia o que acontecia na comissão, né? E eu tive uma visão contrária, né, de que, na verdade, nós tínhamos que dialogar com a sociedade
E aí vinha um pouco da minha experiência como parlamentar. Eu fui vereador, fui deputado, e trabalhei muito com comissões parlamentares de inquérito. E uma das coisas muito importantes em comissão parlamentar de inquérito é você dar visibilidade ao que está sendo feito, porque com isso você estimula que surjam novas informações, novos dados, né? Quer dizer, a prestação de contas ou a informação para a sociedade, ela é um instrumento importante, um mecanismo importante para alavancar a captura de informações. Então, o que houve? A partir de janeiro de 2014, nós começamos a fazer o que nós chamamos, então, de audiências públicas, né? Os relatórios preliminares de pesquisa, né? Então, eram audiências públicas que objetivavam dar visibilidade e às vezes, com depoimentos, com material muito bem feito. Todo o material está lá no site, né? Você acha, no site da comissão, onde a gente fazia exposições públicas, né? Com um relatório preliminar ainda, mas já do que havia sido apurado. Fizemos um sobre o caso Rubens Paiva, fizemos um sobre a Casa da Morte de Petrópolis, fizemos vários, né? Os centros de tortura no Brasil, o mapa dos centros de tortura no Brasil, o caso Stuart Angel, né? Que eram maneiras de mostrar para a sociedade, né? O que estava acontecendo, né? Eu me lembro que, quando fizemos audiência pública no relatório da Casa da Morte de Petrópolis, foi no Rio de Janeiro, houve o depoimento do coronel Paulo Malhães, né, que foi muito impressionante, porque ele fez, foi a primeira vez que um agente da repressão, num depoimento gravado para a televisão, né, ao vivo não, desculpa, mas registrado, descreveu o que acontecia, como é que era a tortura, como é que desapareciam os cadáveres, como é que era a história da Casa da Morte, né? E um mês depois ele apareceu morto, né? Foi assassinado, e aí não houve quem não dissesse que ele tinha sido executado porque ele disse que iria contar mais coisas, né? A Polícia do Rio concluiu que não, foi latrocínio, roubo seguido de morte, né? Eu fui até conversar na época com o secretário de Segurança do Rio de Janeiro e conversei com ele. Ele disse: olha, Pedro, o que nós apuramos é que foi um latrocínio, né? Roubo seguido de morte, não teve nenhuma relação com o relatório da Comissão Nacional da Verdade. Aí eu disse a ele: olha, secretário, eu não tenho nenhuma dúvida, nenhuma razão para duvidar do senhor, mas o senhor saiba de uma coisa: só existem duas pessoas que acreditam nisso, o senhor e eu, né? Porque o resto, ninguém acha que ele não morreu porque ele sabia demais. Então, veja, a imprensa teve um papel fundamental, né? Tá? E aí houve uma estratégia, assim, primeiro com a criação das audiências públicas, que criou o fato, né? O momento, né? De visibilização. E depois a comissão, né, eu percebi, conversei com os meus colegas de comissão, nós tínhamos audiências marcadas, uma para São Paulo, uma para o Rio, uma para Belo Horizonte. Aí eu disse: não, tudo no Rio, né? Porque o Rio é a sede da Rede Globo, a Rede Globo estava dando grande cobertura aos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, não sei a razão objetivamente, aí há várias explicações para se redimir do passado, isso eu não sei, mas o fato é que dava grande cobertura, né? E há uma outra particularidade, o seguinte: no Rio de Janeiro, a Globo tem uma estrutura muito maior do que São Paulo. E um outro aspecto é que em São Paulo acontecem muito mais coisas do que acontece no Rio de Janeiro. Então, uma audiência pública que a gente fazia em São Paulo, ela ficava diluída no meio de uma infinidade de eventos importantes, e no Rio de Janeiro, não. Quando a comissão fazia a sua audiência pública, salvo se ocorresse alguma coisa excepcional, era o evento mais importante do dia. Então, havia uma cobertura muito qualificada. E aí nós mudamos. Então, se você pegar o calendário das audiências públicas, você vai perceber que, a partir de um certo momento, são todas no Rio, né? Isso foi deliberado, uma estratégia de associação com a imprensa, não de maneira sem qualquer tipo de irregularidade, de promiscuidade, mas por constatar o que havia. Claro. E foi muito importante isso, né? Depois a gente percebia, quer dizer, em 31 de março de 2014,
2014 foi a passagem dos 60 anos dos 50, né, dos 50 anos do golpe militar. Né? Não houve nenhuma comemoração. Né? Se você pegar a imprensa, quer dizer, o Clube Militar fez um evento num buffet fechado lá na Barra da Tijuca, porque não havia na sociedade, né, clima para se celebrar o golpe de 64. E eu atribuo, de certa maneira, isso ao fato de que a imprensa, desde de janeiro, fevereiro e março, ela ficou, às vezes, mais de uma vez por semana, falando do golpe, da ditadura, da tortura. Né? Esse efeito sobre a celebração de 64 não estava na nossa cabeça. Mas a preocupação em mobilizar a sociedade, e não por uma razão política, né? Mas para poder envolvê-la nas apurações, né? Foi muito grande. E isso se deu. Agora, efetivamente, foi o assassinato do coronel Paulo Malhães, em abril, que fez com que a comissão passasse a ter uma presença no imaginário popular de maneira geral. Aí eu era perguntado no táxi, e aí, o professor, mataram ou não o coronel? O que o senhor acha? Quer dizer, passou a ser uma coisa pop, né, no sentido da comissão. Né? E eu fiquei, né, eu gosto muito de futebol, então, de vez em quando, principalmente quando meu time ganha, eu fico vendo aquelas mesas redondas e tudo, intermináveis. Eu achei muito interessante que teve uma lá que eu estava vendo, e aí a discussão era sobre a CBF, e um dos comentaristas falou: é preciso. Tem uma travadinha, né? Foi o dele, né? Pedro, acho que travou aqui. Essa foto dava para uma... o relator da Comissão da Verdade denuncia. Não, e essa história, com certeza, ia ser muito boa, né? Aí. Com certeza. Não, gente, vamos retomar? Aí voltou. Pedro, a gente perdeu você. Vocês perderam a partir de que horas? A partir do momento em que você ficou mais cênico e que você estava colocando estava falando da mesa mais redonda. investimento emocional na sua parte. Foi só falar do Palmeiras aí. Eu estava lá. O pior é que é o Palmeiras. O Marcelo deve estar achando, porque o Marcelo, quando nós éramos jovens de 12 anos, nunca gostou de futebol. Né? Então, ele tinha, não sei se não gostou, mas não tinha, nem tinha. A gente nem sabia para que time ele torcia. Né? Hoje ele é corintiano. Eu acho que ele, na época, devia ser São Paulino. Ele era eu era São Paulino. Está vendo aí? Tinha que ser, sabe? Mas eu pelo falava, cheiro, aí você descobre pelo cheiro. Ô, Pedro, volta um pouquinho desde antes, porque como a gente vai editar, talvez a gente consiga reconstituir o que você ia falar. Então, a partir do debate, eu estava dizendo o seguinte, quer dizer, quando houve, né, o assassinato do coronel Paulo Malhães, em abril de 2014, é que realmente a Comissão da Verdade passou a estar presente, né, no domínio público, vamos dizer assim, né, como tema de conversa. Né? Eu, mais de uma vez, até pelo motorista de táxi, que me reconhecia, perguntava, mas ele foi assassinado ou não? A coisa da morte, do sangue, né, tem, né, é algo que marca muito a sociedade, né, quando ocorre um evento dessa natureza. Né? E aí passou, e eu me lembro, eu que gosto muito de futebol, né, principalmente quando meu time ganha, assisto aquelas intermináveis mesas redondas, e eu me recordo de uma mesa redonda em que se discutia lá aqueles escândalos da CBF, e um dos comentaristas falou o seguinte: é preciso criar uma comissão da verdade para investigar a CBF. Eu achei interessante porque, para mim, isso mostrou como a noção de comissão da verdade ficou positiva, né? Quer dizer, a pessoa provavelmente não saberia dizer o que a Comissão Nacional da Verdade fez, o que apurou, não leu o relatório, não sabia, mas ficou aquele resíduo de uma coisa que foi lá, funcionou, cumpriu, entregou o relatório para o presidente, né? Trabalhou. Por quê? Por que trabalhou? Porque a Rede Globo e a imprensa fazia muitas matérias, não estava presente no cotidiano das pessoas, no noticiário. Né? Até hoje, né, quando as pessoas se encontram comigo, o que elas lembram, embora tenha sido, na minha trajetória, tanto acadêmica como de vida pública,
um ano e meio, nem isso, o que as pessoas lembram é da Comissão Nacional da Verdade. Por quê? Porque houve uma visibilidade. Então, só para amarrar, Nicolás, houve sim uma estratégia de comunicação. Quando foi para entregar o relatório, né, eu conversei com alguns amigos jornalistas, e aí, óbvio, né, era um relatório de 3.000 páginas, né? Então, aí eu sabia que não adiantava, eu ia apresentar no dia 10 de dezembro. Mas se eu apresentasse e divulgasse no dia 10 de dezembro, ninguém ia conseguir fazer matéria sobre isso. Então, houve um cuidado sobre isso. 10 de dezembro era uma quarta-feira, né? Na segunda-feira, num processo de negociação muito cuidadoso, houve o que se chama de divulgação embargada, né? Ou seja, né, quem é da imprensa sabe disso. Nós entregamos para cada veículo da imprensa que se cadastrou, para um indivíduo que foi indicado nominalmente, o texto do relatório, com o compromisso de que não haveria divulgação de nada antes do dia 14, né? Só a partir do momento que fosse entregue à presidente da República numa sessão no dia 10 de dezembro, quarta-feira de manhã. E foi respeitadíssimo. Mas o fato é que, no dia 14, já à noite, os noticiários e depois, no dia seguinte, os jornais, tinham matérias robustas sobre o relatório. Por quê? Porque eles vinham trabalhando já desde segunda-feira no texto, com o texto, tá certo? Então, houve muito cuidado, viu, Nicolás? Legal, obrigado, Pedro. Pedro, deixa eu fazer uma pergunta que tem a ver com essa anedota que você contou dos comentadores de futebol. É impressionante como o trabalho da Comissão Nacional da Verdade entrou na cultura política do Brasil naquele momento, porque se tornou um parâmetro com o seu sistema de referências e valores para o discurso sobre outras coisas. E talvez isso continue acontecendo ainda, né? Eu já ouvi, por exemplo, gente que é da área de estudos sobre escravidão e desigualdade racial, o desejo de fazer uma comissão instituindo, uma comissão que opere também no âmbito legislativo nacional, se possível, instituindo o vínculo de causalidade entre a ação pública do Estado e o dano causado à população negra das mais diversas formas no século XIX, sobretudo o da escravidão, né? Mas passando também pelo XX e tal. Então isso é muito impressionante, porque você vê que a Comissão Nacional da Verdade extrapolou o campo de sentido imediato em que ela operava e se tornou em parâmetro para ação fora desse campo e ações institucionais fora desse campo. Agora, eu estava dando uma lida numa entrevista que você deu para Heloísa Buarque, acho que em 2015 ou 2016, por ali, e uma coisa me chamou muita atenção. Eu fiquei com a impressão de que, naquele momento, até por causa disso, vocês estavam com uma expectativa otimista de que os militares, né, você até mencionou uma conversa com o Celso Amorim nesse sentido, de que os militares tinham dado o primeiro passo de sair do negacionismo e para e depois eventualmente evoluir para um reconhecimento dos crimes que eles cometeram, né? E aí não tem como não se surpreender com a virada que aconteceu de lá para cá, alguns anos depois da sua entrevista para cá. Só pensar nas falas do Bolsonaro, e pior que essas falas hoje são replicadas por centenas de milhares de pessoas, né? Já basta para dar o exemplo. Como ele ainda oscila entre o negacionismo, no Roda Viva de 2018 ele falou que não teve golpe militar no Brasil, esse é o nível, mas ele oscila entre o negacionismo, o eufemismo. Teve uma vez que ele se pronunciou sobre as execuções sumárias durante o governo Geisel, dizendo que todo mundo erra em casa, lembra aquela história? Quem nunca deu um tapa no bumbum? Isso é um eufemismo grotesco. Então, assim, ele oscila entre negacionismo e eufemismo, até o que é mais espantoso, o reconhecimento da tortura como um método de governo, né? Aliás, como um método insuficiente de governo. Em 2016, ele disse que o erro da ditadura não foi torturar. O erro foi não ter matado. Não matado. Né? Lembra? Não, e o voto dele, a declaração dele de voto do impeachment,
Eu acho que foi a primeira vez, antes da facada, a facada foi realmente um salto na popularidade dele, mas a declaração dele de voto em nome do Brilhante Ustra foi, para mim, pelo menos, que ele existia, mas foi o momento que ele ganhou uma repercussão que ele nunca tinha tido antes, né? Uma repercussão positiva, né? Positiva. Exatamente. Lá no meio dele, Então, claro. Mas... e essa onda vai crescendo e contrasta com esse avanço que vocês conquistaram na Comissão da Verdade como um parâmetro de ação institucional no Brasil, né? Então, eu queria só te fazer umas perguntas. Oi? Não, você tem razão. Eu acho que sim. Eu acho que a comissão, quer dizer, o que contribuiu muito eu acho que para ela adquirir essa condição, essa respeitabilidade, foi o fato de que o relatório foi baseado na verdade factual, né? Nós evitamos usar o relatório como uma plataforma para fazer análise política, né? Isso deu muita vida. Hoje é impossível alguém fazer uma tese, uma dissertação, um trabalho acadêmico sobre a ditadura sem usar o relatório, certo? Porque ali há um quadro de referência, e eu acho que quando o relatório e o trabalho da comissão se torna uma referência para outras coisas, eu imagino, Camis, que seja por isso, né? Pela forma como se procurou fugir de uma eventual instrumentalização política dele, né? E isso foi algo que gerou. Com relação à questão né, que você suscita e que eu conversei com a Heloísa naquela época, dos militares, realmente eu tinha, não sei se é expectativa, mas que pudesse haver algum avanço. Aí a nossa primeira recomendação. E aí é alguma coisa que os pesquisadores, os jornalistas, os acadêmicos têm que estudar um pouco. E o governo Dilma tem que falar, né, os responsáveis, o que aconteceu no final. Porque, veja, o relatório da Comissão Nacional da Verdade foi entregue em 10 de dezembro de 2014. Dilma havia acabado de ser reeleita. Portanto, costuma-se dizer que é o momento que o governante é mais forte politicamente, né, entre a eleição e a posse, né? E foi entregue. Teoricamente, seria um momento, com base no respaldo da comissão, com base no relatório, com base na força recém-adquirida por uma presidente que tinha sido torturada, de se fazer avançar os militares, dar uma enquadrada e dizer, agora tem que, vamos... E não foi o que aconteceu, né? Se vocês pegarem retrospectivamente, o discurso da Dilma no 10 de dezembro é um discurso que diz acordos devem ser cumpridos, né? Fala a lei deve ser... Ela não fala acordo no sentido de negociação com os militares, mas que não deveria haver ruptura em relação à lei de anistia, o que ela fala, né? Depois, isso foi quarta-feira, dia 10 de dezembro, se vocês pegarem na imprensa, logo... Desculpa, Pedro, foi decepcionante para você ouvir isso? Não foi decepcionante, talvez naquele momento a gente nem tenha processado aquilo que foi dito com rigor e possa ter parecido como algo que fosse natural. Depois, né, à luz dos fatos subsequentes, é que a gente percebe, né, que fatos, né? Por exemplo, logo em seguida, na sexta-feira, dezembro é o mês que tem muita cerimônia de formatura militar, porque as academias militares concluem. Então, o presidente da República comparece para a formatura da Marinha, da Aeronáutica, e houve lá uma dessas formaturas, e os ministros militares foram, né? E aí, toda a imprensa, era o primeiro evento, estavam lá os ministros militares, queriam saber o que as Forças Armadas acharam do relatório, né? E aí foi designado para falar o ministro da Marinha. Muito político, disse o seguinte, olha, a comissão fez o seu trabalho, cumpriu a sua missão, né, produziu o seu relatório, entregou o relatório, a presidente da República nos deu o relatório, nós vamos ler, vamos ver o que cabe a nós e adotaremos eventuais medidas. Matou, né? Depois houve um outro aspecto que me deu um trabalho enorme, né?
de vez em quando, quando eu oriento alguém, eu digo, vocês têm que pôr isso aqui, me deu um trabalho enorme. O relatório tinha sido entregue para presidente da República, né? Mas eu que sou de família mineira, em Minas a gente diz que entre a Bíblia e o Capital, eu fico com o Diário Oficial, né? Então, fora do Diário Oficial não há vida, né? E o relatório não tinha sido publicado oficialmente em lugar nenhum. Havia a foto de eu entregando para o presidente da República, da comissão reunida, mas, por exemplo, em comissão parlamentar de inquérito, que é um assunto que eu conheço, se publica o relatório no Diário Oficial, né? Não importa o tamanho. E hoje, com a versão digital do relatório, não tem nada. Então, qual era o que eu queria da Casa Civil da Presidência da República? Que publicasse o relatório, porque a publicação do Diário Oficial é que converteria o relatório num documento oficial do Estado brasileiro, né? Que não era, né? Nós fizemos a publicação do relatório, há uma versão impressa dele, que corresponde a essa versão digital, pela imprensa nacional. Mas a imprensa nacional é uma editora. Isso não converte, não é porque a imprensa nacional publica que é, né, um documento oficial. Então, não tinha documento oficial. Aí eu fiquei de dezembro até setembro de 2015, negociando com a Casa Civil da Presidência da República uma forma de oficialização do relatório. E isso aparece no site da Comissão Nacional da Verdade, quando tem lá documentos institucionais, uma portaria interministerial que foi publicada em setembro de 2015 e que diz que o governo brasileiro, o governo recebeu o relatório da Comissão Nacional da Verdade, que está publicado, né, pela imprensa nacional, sob número ISBN, e vem o número da publicação dado pela Biblioteca Nacional, né? Aí oficializou. Foi dessa maneira. É uma portaria interministerial assinada pelo ministro da Justiça, de Direitos Humanos, da Casa Civil, e tem um quarto de ministro de Assuntos Sociais, se não me engano. Então, vejam, aí foi ficando claro para nós, e isso é algo que falta ser investigado no Brasil e que eu acho que aqueles que estiveram à frente daquele governo tinham que falar, tinham que escrever, que nem inglês faz, publica livro de memórias, depois que se aposenta, tudo tem que publicar. Dizendo o que aconteceu, qual foi de outubro, novembro de 2014 até o meados de 2015, a conversa com os militares, porque ali já era um governo mais, apesar da Dilma ter sido reeleita, provavelmente mais enfraquecido, a crise econômica e tudo, né? Aí é que começa a surgir esse questionamento. Mas isso me chamou muito a atenção, quer dizer, não foi nem na hora, no 10 de dezembro de 2014, mas essa sucessão de eventos que culminam com a dificuldade de conseguir dar oficialidade, que hoje é um documento oficial do Estado brasileiro. Basta mencionar a portaria número tal, pronto, esse é um documento oficial do Estado brasileiro. Mas não era, né? E isso me preocupava muito. Esse pormenor é impressionante. Meses para conseguir isso, quer dizer, é obviamente uma resistência real, né? Agora, pensando que, naquela altura, o Supremo já tinha se pronunciado, do jeito que você contou, como foi a decisão do Supremo, praticamente ainda que não definitiva. Pensando nisso, o que você sugeriria, que passos você acharia que seriam possíveis naquela época, ou interessantes, ou bons naquela época? E depois eu quero perguntar agora, porque a minha opinião é que havia, desse jeito que a gente sabe, do estilo Dom Pedro I, como você bem disse, havia bem ou mal uma espécie de acordo, um pacto. Eu me lembro na época que a anistia também foi uma vitória para o nosso lado, porque, afinal de contas, voltou o Brizola, e havia aquela coisa toda de que como voltou o Brizola, voltou o Prestes, voltou os militares, como é que vão ficar? Quer dizer, aquilo também os militares tiveram que engolir
uma volta triunfal de pessoas que eram, na época, consideradas como ainda ameaçadoras das instituições, ou coisa que vale na cabeça deles. Pois bem, houve uma espécie de acordo que, na minha visão, a partir do momento que o Bolsonaro entrou e fez aquele elogio ao brilhante Ustra, do ponto de vista político, ou digamos assim, de uma moral de que os acordos, afinal de contas, a gente não mexe no acordo, que pô, sacanagem, agora roeu a corda, agora a gente diz que não vale mais. Em termos de uma coisa assim, quando a gente está forte, a gente não obedece mais acordo, é uma coisa meio chata de fazer, mas esse acordo me pareceu que foi rompido, ou seja, agora nós estamos vivendo um período em que, muito longe de pedir desculpas e muito longe de simplesmente negar, eles afirmam e elogiam o que foi feito, né? Então, minha pergunta se divide nessas duas épocas, quer dizer, naquela época, quais seriam os passos a dar, inclusive do ponto de vista jurídico, dado que o STF já tinha decidido a favor da história da reciprocidade e tudo mais, e o que você sugeriria que poderia ser feito, começar a ser feito hoje? Claro, tudo parece tão difícil hoje, né? Mas que passos você acha que a sociedade podia começar a tentar se organizar, em que direção, né? E com que objetivos, que degraus para atingir alguma coisa nesse sentido? Olha, lá atrás, o que eu acho que deveria ter sido feito era, se aproveitando a movimentação que a Comissão Nacional da Verdade tinha feito, essa exposição toda na imprensa, né, o governo atuar mais incisivamente no sentido de que as Forças Armadas reconhecessem a sua responsabilidade. Isso não envolveria necessariamente mexer na lei de anistia, porque, né, isso estava sob a alçada do Supremo Tribunal Federal, mas isso poderia ser um gesto político importante, né? Por isso, nós temos colocado como primeira recomendação, inclusive, isso, né? Eu tive esse diálogo né? Eu tive uma relação muito boa com o ministro Celso Amorim, que foi muito importante, no sentido, né, com o ministro da Defesa, mas eu já sentia as dificuldades. Né? Eu me recordo, né, estou procurando nessa entrevista chamar atenção para fatos, porque eu acho que isso aí é que talvez eu possa contribuir mais. Há um fato muito importante, que foi uma decisão da comissão, que eu propus e a comissão aceitou, que era pedirmos para ver as sindicâncias nas Forças Armadas, conduzidas por elas mesmas, por desvio de finalidade, baseada na seguinte ideia. Isso em janeiro de 2014 nós propusemos. Ora, houve tortura, graves violações de direitos humanos nas repartições militares. O Estado brasileiro reconheceu isso, tanto é que pagou indenizações, né? Obviamente, não havia nem na lei, nem no orçamento das Forças Armadas, nem nenhum tipo de documento oficial, autorização para que houvesse aqueles atos que praticaram, impróprios públicos, né? Qualquer próprio público é afetado por alguma finalidade, né? O fato de que naquele local, no DOI-CODE de São Paulo, por exemplo, houve tortura, morte, execução, é um desvio de finalidade. Isso é uma infração administrativa e o dano ao patrimônio público não prescreve pela Constituição brasileira. Então, o que nós pedimos? Requeremos que houvesse a instauração de sindicâncias pelas próprias Forças Armadas, para que elas, então, fizessem a averiguação do desvio de finalidade. Protocolamos isso, fomos ao ministro Celso Amorim em janeiro, final de janeiro. E aí, fizemos isso. Quando chega o dia 31 de março, o ministro Celso Amorim me liga, eu estava no Rio de Janeiro, estava em Brasília, me liga dizendo, olha, Pedro, você está recebendo um ofício nosso, foram abertas as comissões de sindicância, né? Isso no dia que se celebrava os 50 anos do golpe, não é à toa. Ele disse, atendemos o seu pedido, isso está disponível no site, há um ofício dele para mim, que reproduz 3 ofícios, um de cada comandante das Forças Armadas, dizendo que estava aberta, instaurada a comissão de sindicância, né?
E aí, na noite, a imprensa deu uma grande divulgação, porque no dia dos 50 anos do golpe, o governo, o ministro da Defesa, né, toma uma medida dessas, anuncia isso, que é uma medida importante de enquadramento das Forças Armadas. E aí, imediatamente depois, o ministro Celso Amorim viajou, né? Depois eu soube que teve um debate, que ele não consultou o governo sobre isso, e que a presidente teria ficado brava com ele. Isso eu não posso garantir, porque isso me foi dito como algo que teria acontecido. Por isso que esse povo precisa falar. Eu cobrei do ministro Celso Amorim e disse: ministro, quando é que vai sair? Porque o ministro Celso Amorim escreve muitos livros, recentemente lançou mais um, mas ele não escreve um livro sobre essa situação, esse período. Aí ele falou: está muito cedo ainda, Pedro. Então, houve alguma... Tanto é que ele fez, o ministro Celso Amorim, a meu critério ali, ele quis dialogar com a história. Quer dizer, ele tomou uma decisão corajosa e importante, mas que ele tinha clareza que, se ele fosse consultar, provavelmente ele não seria autorizado a fazer. E foi feito. E lá em junho, as Forças Armadas entregaram os relatórios das comissões de sindicância, que são uma vergonha enorme, um papelório sem nenhum tipo de... Nós até fizemos uma nota sobre isso, porque, por coincidência, no mesmo dia que as comissões, que os relatórios das Forças Armadas, os 3 relatórios, foram entregues à comissão, o governo norte-americano liberou uma primeira leva de documentos reservados que o vice-presidente Biden, então vice-presidente do Obama, veio trazer aqui ao Brasil como um gesto de boa vontade para colaborar, e até nós soltamos uma nota dizendo que o paradoxo, quer dizer, no momento em que o governo norte-americano dá a divulgação desses fatos, o governo brasileiro faz esse relatório incompleto, depois nós até requeremos mais informações e tudo, Mas o fato foi que, pela primeira vez, as Forças Armadas fizeram essa apuração. Mas ali, hoje, olhando retrospectivamente, Thames, Marcelo, já havia claramente, por parte do governo, um desconforto com aquela situação que depois foi se agravando. Então, tem, Marcelo, já atrás, tem vários eventos, esse evento de 31 de março, depois a entrega do relatório do discurso da presidente da República, a posição dos militares, a dificuldade de nós conseguirmos gerar a formalização da entrega do documento, que só foi feito em setembro, 9 meses depois, realmente um parto, quer dizer, 9 meses de gestação para poder sair. Então, isso mostra que ali teve. Hoje, veja, eu tenho dúvida do que fazer, porque aí nós estamos no campo da política. Não sei se, num contexto de polarização mais difícil, porque agora esse negacionismo dos militares ele é assumido, portanto, enquadrar me parece muito mais difícil do que seria lá em 2013, 2014, quando, de certa maneira, os governos de esquerda mantiveram os grandes acordos da transição, essa que é a realidade, optaram numa perspectiva de talvez preservar a governabilidade por não questionar, E eu digo isso, o que eu cobro não é nem o que deveria ser feito ou não, porque é muito fácil você falar. O que eu cobro é que os protagonistas falem, quer dizer, aqueles que estiveram à frente desse momento e participaram dessas negociações dentro dos governos Lula e Dilma, falem sobre isso. Votação da lei da anistia no Supremo, essas coisas todas. Então, o que eu cobro é isso. Então, hoje eu tenho dificuldade, Marcelo, para saber como conduzir isso. Eu acho que tenho muita expectativa que haja eleição de um governo democrático, Se não houver acidente de percurso, provavelmente é o que vai acontecer, embora o acidente de percurso possa ocorrer, com muita, que há possibilidade disso, e o governo vai ter que enfrentar. Eu vi uma declaração do Lula, acho que ontem, dizendo que as Forças Armadas farão o que o governo quiser que elas façam. Espero que o governo queira que elas façam coisas corretas, tá certo? Mas, mais cedo ou mais tarde, de alguma forma, vai ter que haver
mudanças importantes. Por exemplo, no currículo das academias militares, que é outra das recomendações que a gente faz, né, no relatório. Eu acho que as recomendações do relatório talvez pudessem ser, as 29, um guia Entendi. importante para medidas que poderiam ser adotadas e que são razoáveis e que têm relação com o que se deu em outras partes do mundo. A Exato. número 4 está muito vigente, né, Pedro? A que quarta é número? recomendação. E o Qual que é a quarta recomendação? Eu de A cor eu não proibição das sei. Nicolas. comemorações do golpe militar. É isso que foi feito no começo, né? A proibição, inclusive, que houvesse, a mudança de logradouros públicos com cuidado, né? Enfim, tem lá a mudança dos currículos militares, das academias militares. Algumas medidas já foram até implementadas, outras não. Mas eu acho, Marcelo, se há alguma coisa que a Comissão Nacional da Verdade deixou como legado positivo, são essas 29 recomendações. Então, eu diria que talvez elas pudessem, nesse debate político eleitoral, ser alçadas à condição de algo que possa ser uma referência a ser cobrada no posicionamento dos candidatos. Porque por mais que difícil que seja a situação por causa da polarização, por outro lado, nunca foi tão importante. Naquela época nem era, parecia um jogo mais ou menos ganho com o tempo, nessa linha do Celso Amorim. Mas agora se vê que não. Sem dúvida. A gente está caminhando para encerrar ou Tamis tinha uma última pergunta? Não, Não? nem é uma Pois pergunta, só um não, tá bom, porque comentário. para mim também, eu sou pai de neto, mas também de filho pequeno. Né? Sou avô de neto, pai de filho. Parabéns! Então, daqui a pouco não sabia dessa. Parabéns. Mas tem 2 anos, mas eu tenho que ir para os deveres. Né? Marcelo, não ia fazer familiares. pergunta, não, é só um comentário que foi me ocorrendo à medida que eu ouvi o Pedro durante toda essa conversa. Eu acho que é um preço muito grande que se paga, o que o país paga, né, Pedro? Por, não sei, parece que é um país que é no limite. Como que eu posso dizer isso? Ele é incapaz de sentir e processar uma dor coletiva, traumática, porque se você não reconhece institucionalmente, discute isso, bota na mesa, como vocês propuseram, quem não consegue reviver e sentir essa dor começa a se dividir por dentro e começa a delirar. E enquanto você ia falando, eu não consegui não lembrar da Lady Macbeth, do Shakespeare, porque ela vai lá, mata o rei, e não diz nunca que mata o rei, e ela começa a delirar. Ela começa a lavar as mãos compulsivamente, ela acha que as mãos estão sempre sujas de sangue, ela se descola do plano da realidade. Né? De certa forma, ouvindo as falas do Bolsonaro, me parece um pouco isso, alguém que matou o rei, não reconhece o crime e delira. Então, é hora de recolocar os pés no chão mesmo e fazendo esse trabalho de reconstituição fática mesmo dos eventos, né? Não, isso foi feito, né? Isso foi feito. O que não foi feito... Então é a decisão política, né? Agora é o campo da política. E tem que fazer, porque se nós não discutirmos isso, quer dizer, como é que vai ser a relação com as Forças Armadas do governo democrático? Vai ter comemoração de 31 de março? Exato. Para começar, né? Para começar. É uma brincadeira. Mas tem que enfrentar. Eu não tenho dúvida disso. Agora, não sou otimista, não, viu, Marcelo? Não sou otimista. Eu acho que as elites brasileiras, e aí eu me incluo nisso, hoje analisando retrospectivamente, quer dizer, se nós pegarmos do governo Itamar Franco para cá, né, até o final do governo Dilma, se quiser até incluir o Temer nisso aí. Quer dizer, foram 20 e tantos anos de governos democráticos, em que o melhor que tinha no Brasil de quadros atuou. Em outro, né? Mas eu pego aqui na Universidade de São Paulo, quer dizer, todo mundo que é aqui, né, da elite da universidade atuou nesses governos, ou com quadros, ou com cargos, ou apoiando, ou produzindo subsídios, quer dizer, bem ou mal, nós tivemos, nesse período, um ciclo virtuoso muito bom, né? Quer dizer,
O que há de comum entre o Itamar, o Fernando Henrique e o Lula? Os três foram constituintes, né? Participaram de um processo em que o Brasil foi passado a limpo. Depois foram obrigados a negociar. Eu costumo dizer que uma empresa não faria melhor na preparação dos seus autos executivos que o Brasil fez. Então, né, ter presidentes como o Fernando Henrique, como o Lula, é um luxo para um país, tá certo? Quer dizer, nós dificilmente poderíamos produzir lideranças melhores, com tudo. E deu no que deu. Né? Deu no que deu. Quer dizer, reunindo o melhor que poderíamos ter reunido, né? E nós todos tivemos responsabilidade, a nossa geração, Marcelo, em relação a isso. Claro, claro. Nós fomos acabar no Bolsonaro, você entende? Então, alguma coisa deu errado, você entende? Então, enquanto a gente não reconstruir a história e realmente enfrentar os nossos demônios, né? Assumir a nossa responsabilidade, que é uma coisa que não ocorre hoje, né? Todo mundo é mestre em colocar a culpa nos outros, né? E não em si próprio. Mas, quer dizer, nós somos responsáveis. Eu fui deputado, fui vereador, né? Tive vida pública, eu me sinto responsável por ter dado origem ao Bolsonaro. Né? Eu tenho a minha cota de responsabilidade nisso, né? E se nós não tivermos essa sensação, é o nazismo na Alemanha, tá certo? Quer dizer, a omissão da sociedade foi... Né, aquilo que a Hannah Arendt falava, né, da culpa coletiva, né, quer dizer, a ideia de que é algo que a gente tem que enfrentar esses demônios e tem que ter coragem disso. Talvez por uma questão de tática eleitoral, não seja agora para dizer, isso eu não sou especialista no assunto, mas passada a eleição, vitorioso um governo democrático, isso tem que ser enfrentado. Né? Não tem sentido pelo peso que tem as Forças Armadas, pelo orçamento que né, pelo custo que tem para o Brasil, por tudo que houve nos últimos anos, né, nesses anos Bolsonaro, se o novo governo não enfrentar essa questão, daqui a pouco nós estamos de novo nessa toada tão dramática. Exato. É isso, Pedro. Muito obrigado. Além do prazer de rever você, foi realmente muita coisa que a gente não sabe, que foi ótimo te ouvir com essa informalidade, com essa liberdade, e eu fico muito, muito agradecido pelo que você está fazendo aí, não só pelo que você fez, porque eu tenho depoimentos de pessoas da própria comissão que você salvou o negócio lá, de tão atrapalhado que estava, e fora, não só pela comissão, mas por nós aqui vai o nosso agradecimento mesmo. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês e até pelo grau de qualidade dessa interlocução, que me deixa muito honrado. Eu procurei, nessa entrevista, chamar atenção para alguns aspectos que eu acho que têm sido ignorados na reflexão, porque prevalece essa coisa, a anistia, a imposição da direita, como se não tivesse ocorrido depois 20 anos de história, onde aqueles setores que foram vítimas da repressão governaram o Brasil. Né? E, tá certo? Quer dizer, é como se não tivesse havido isso aí. Não dá mais. Né? Então, por isso é que eu procurei, de maneira interesseira, comprometê-los com uma evolução de uma investigação, de um debate que supere um pouco esse senso comum do nosso campo, que é um senso comum que nos absolve, né? Quando, na verdade, nós temos culpa no cartório. Mais uma vez, a questão da responsabilização, né? Mais uma vez, como o problema da corrupção, como o problema, é o que vocês falam, né? Falaram no começo, corrupção e tudo. Claro que nós não somos responsáveis por tudo, mas houve coisas que, por omissão, ou por descuido, ou por má fé, nós acabamos praticando malfeitos, como diria a presidente da República, Dilma Rousseff, e temos que discutir isso aí. Né? Então, espero que a Rosa, né, faça isso. Existe uma afinidade enorme. Muito obrigado, Pedro. Obrigado, Pedro. Só rapidinho, tem uma afinidade enorme entre crítica e autocrítica que você fez, e a proposta da revista fica super... Seria uma honra publicar alguma coisa sua para a revista, a afinidade é enorme.
entre a Eu sua tenho, postura e a veja, postura eu dele? evito usar a palavra autocrítica, porque isso aí passou a ser uma espécie de um palavrão, as pessoas acham. É. Mas eu acho, é o que eu falo, qualquer atividade humana, qualquer evento que eu faço aqui na universidade, logo em seguida a gente faz uma avaliação, não é isso? O que deu errado, o que deu certo, é o que a gente tem que fazer. Os governos de esquerda, os governos democráticos têm que fazer uma avaliação do que funcionou, do que não funcionou, e para que, né, isso ocorra melhor mais para frente. E é o que não ocorre, tá certo? Né? Mas vamos lá, eu agora sou um burocrata de novo, porque eu reassumi aqui a direção do Instituto de Relações Internacionais da USP, e vocês conhecem aquela frase do Kissinger sobre política universitária, que ele nunca entendeu porque se briga tanto por tão pouco, né? E é um pouco político universitário. Então, isso me consome uma energia enorme. Mas, assim que acabar o meu mandato, eu escrevo um artiguinho para a Rosa. De qualquer maneira, eu espero que esse discurso aqui, ou essa conversa nossa, essa fala, já possa Já, com certeza. Já serve, Com certeza. claro. Parabéns, Super Nicolás, abraço, Pedro. pelo trabalho da Colômbia. Eu vou ler o relatório agora, infelizmente, Nossa, está muito, o evento, mas tá muito fiquei interessante, satisfeito Pedro. lá, Depois a gente pode comentar. Vamos sim, tá bom? Obrigado. Estou muito otimista Obrigado, com o governo Pedro. da Colômbia. Tenho muito boa impressão Eu do também. presidente da Colômbia, como do Chile. Acho que é uma renovação importante no campo da esquerda, né? Tomara que gere Tomara. sua influência no Brasil. Tomara. Então, abraços, então. Pedro, um abraço. Muito obrigado. Um abraço, Grande Pedro. Obrigado. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Tchau, Nico. Correndo também. Valeu, Nico. Como que eu paro aqui esse negócio? Para sozinho. Tchau. Ele para só. Eu vou porque fechar e ele para sozinho, tá? porque... Tá. Tá. Não, porque a gente ia só comentar aí e tal, mas foi bom, né? Achei que Foi bom. é legal.